Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para a minha e para as vossas vidas. Meus amigos, para mais um vídeo, nós estamos aqui para falar sobre uma mensagem poderosa, extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje estamos aqui para falar sobre o socorro de Deus. Sim, como é que por meio de Jesus Cristo Deus nos socorre, como é que Deus nos livra, nos salva e nos transforma em uma nova criatura. Sim, é sobre isso que descobriremos hoje, é sobre essa palavra que falaremos hoje. Portanto, sem mais, eu só vos peço que curtam, comentem, compartilhem para a mensagem chegar para mais longe e fiquem até o final do vídeo porque eu sei, com toda a certeza, que vai ser edificante para vocês. Meu nome é Manuel Lima, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para mais uma mensagem. A palavra de hoje encontra-se no livro do Levítico, Levítico capítulo número 13, versículo número 14, que diz assim: Contudo, no dia em que aparecer na pele uma ferida aberta, ele estará impuro. Amém. Aqui a palavra vem nos falar, para contextualizarmos, para terem noção, sobre os rituais de purificação e também sobre a lepra. No caso aqui, nós está a falar sobre a lepra, em quais são os sintomas e como é que ela se manifesta. E aqui está a dizer que no dia em que aparece uma ferida aberta na pele, isso aí ele está impuro. Deve ser separado do povo para que não tenha comunhão com eles e não preste adoração para Deus. Por quê? Porque naquele tempo quem tinha lepra não devia continuar no seio daqueles que congregavam, não devia continuar no seio de Jerusalém, devia estar fora. Amém? Então a lepra naquele tempo, ainda vou contextualizar, ela simbolizava uma doença ou uma praga que, quando surgisse, o indivíduo tinha que ser apresentado ao sacerdote a fim de ser examinado e, se for encontrado assim lepra, deve ser logo separado do povo. E a lepra, nós podemos notar também que ela é uma consequência do pecado, mas nem sempre, nem sempre. A lepra obrigava o indivíduo a isolar-se e estar separado da adoração, que já falamos, e a lepra ia além da ferida na pele, ou seja, mas afetava também o que ele possuía. De que forma? De forma que a pele podia chegar até tudo o que ele usava, desde roupas, desde sua casa, desde os seus bens, tudo o que ele possuía podia ser atingido pela lepra, ou seja, a lepra sim era uma praga. E a cura da lepra baseava-se num milagre de Deus. Como assim? O indivíduo, ao ser afastado do povo, ele tinha que permanecer lá até a sua lepra desaparecer. Como é que vai desaparecer? Por meio do milagre de Deus. E a pessoa voltava, depois de ter sido curada, a ter comunhão tanto com Deus quanto com os seus irmãos. Ou seja, a lepra é uma doença ou praga da qual obrigava os indivíduos a terem de se abster, a terem de se afastar dos outros, a terem de se afastar das pessoas, por não terem mais comunhão. Por quê? Porque a lepra obrigava o homem a abster-se de outros homens. Eu sei que aquilo já está a pegar o sentido, mas vamos continuar. Em Cristo a realidade não mudou, mas foi aperfeiçoada. De que forma? Da mesma maneira que o pecador ganhou um caminho de volta, hoje a lepra é o pecado que nos domina e nos afasta da presença de Deus. Esse mesmo pecado que nos mata também consome os pertences dos homens. Como? Em Cristo tudo não mudou, mas foi aperfeiçoado. O pecado é a lepra de anteriormente. A lepra obrigava os homens a terem de se afastar dos outros homens e, consequentemente, também da presença de Deus. Nós vamos ter aqui como Israel como a cidade santa. Amém? Então, se Israel era a cidade santa, no meio do que é santo não pode habitar aquilo que é impuro. Logo, deveria ser afastado para fora, até que fosse purificado. E essa purificação ocorria por meio do milagre, quando Deus permitia que ele fosse curado. Também a lepra, hoje em dia, que é o pecado,
por assim dizer, ela não só nos consome, ela não só nos afasta da presença, como ela também acaba destruindo tudo aquilo que nós temos. Nós podemos analisar na vida de Jó. Embora Jó não pecou, mas julgavam-lhe que ele tinha pecado por tudo aquilo que tinha lhe acontecido. E sim, aquilo são as causas ou consequências do pecado. Mas não foi o caso de Jó. Mas, no entanto, o pecado pode sim fazer isso, acabar com tudo aquilo que nós temos. Mas não acaba por aqui a realidade nova em Cristo, por causa da separação entre o homem e o Pai e Deus. Da mesma forma como a lepra afastava o homem da adoração a Deus e da comunhão com os homens, e silenciosamente vai tirando a comunhão com todo mundo. O que é que eu estou a falar agora? Do pecado. Quando nós pecamos, hoje em dia, nós deixamos de ter aquela viva comunhão com Deus. Por quê? Porque não é a mesma coisa adorar com pecado e adorar sem pecado, imaculado. Não é a mesma coisa. Você sabe, você nota a diferença e você sabe que não deve continuar no pecado. Por quê? Porque o pecado está te tirar a presença de Deus. E silenciosamente, devagar, peça por peça, um passo por um passo, vai te afastando da comunhão com os teus irmãos, quer seja na congregação, igreja ou em outro círculo religioso onde estejas. Começa a te afastando, 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 até que por fim acabas fora. No entanto, Jesus vem nos ensinar que nada há fora do corpo que torna o homem impuro, que entrando deixa o homem impuro, mas somente deixa o impuro aquilo que vem de onde? De dentro. Ou seja, aquilo que vem de dentro que torna o homem impuro e não aquilo que vem de fora. Então aquilo que nós dizemos que eu pequei porque eu vi aquilo, porque eu fiz, porque eu prestei atenção àquilo, não, isso não é verdade, isso é mentira. Nós pecamos porque antes de ver fora, primeiro foi criado o desejo dentro. Antes de você manifestar a ação, você primeiro fê-la no coração. Você tornou-se impuro no coração e só manifestaste a obra da impureza fora. Amém? Então nós devemos prestar atenção aqui, que é uma diferença. A lepra anteriormente ela também manifestava, era a consequência do pecado ou de uma vida pecaminosa. E hoje também o pecado nós manifestamos por meio de obras más aquilo que nós imaginamos, vemos dentro, aquilo que nós idealizamos. Então, Jesus vem nos advertir que a lepra, o pecado, não vem de fora, não começa de nada fora, nada externo, mas dentro e é manifesto em ações, ok? Jesus vem representar o socorro de Deus. Como assim? Como ponte para reconectar o homem com Deus. Como assim? Vocês me perguntam. Nós vamos prestar atenção agora num exemplo dado na Bíblia Sagrada de um homem que foi transformada a sua vida, mesmo tendo lepra, mesmo tendo pecado, mas ele orou, suplicou, ele clamou ao Senhor e o Senhor teve que misericórdia dele. Nós vamos ver o exemplo perfeito de como a lei não é quebrada, mas ela é aperfeiçoada. Como? Por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso exemplo está no livro de Marcos, Marcos capítulo número 1, versículo número 40. Marcos, capítulo número 1, versículo 40, diz assim: Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos: Se apenas quiser, pode purificar-me. Em vista disso, ele teve pena, misericórdia, compaixão. Estendeu a mão, tocou no homem e disse-lhe: Eu quero ser purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Então Jesus mandou-o logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza:
Cuidado para não contares nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Amém? Nós vemos aqui um perfeito cenário em que Jesus venceu o paradigma da separação pelo amor que acolhe, que aproxima, que traz para perto. Como assim? A lepra, anteriormente, ela obrigava o homem a abster-se do povo, a abster-se da comunidade, a abster-se da comunhão com os outros, mas Jesus vem mudar, vem transformar, vem aperfeiçoar, sim. De que forma? Pois na misericórdia o amor ao próximo triunfou diante da lei. Amém? Não é que ele quebrou a lei, não. Ele aperfeiçoou. De que forma? Quais são os dois maiores mandamentos? O amor a Deus sobre todas as coisas e o segundo, o amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos. Então, se você ter em conta esses dois maiores mandamentos, a lepra obrigava o homem por lei, não é palavra de ninguém, é palavra de Deus, obriga o homem a abster-se da comunidade, a abster-se da presença de Deus, a abster-se dos homens, dos irmãos, a viver sozinho, rasga as suas roupas e se declara impuro, impuro, impuro até o dia da sua purificação. Amém? Diante da lei, o caráter de Deus se manifestou por tocar o pecador a fim de purificá-lo da sua imundície e restaurá-lo à comunhão com Deus e com os seus irmãos. Jesus, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Primeira coisa que o homem fez, amém? Vamos prestar muita atenção para isso. Primeira, o homem aproximou-se dele também um leproso. Primeiramente, o leproso aproximou-se dele, vendo por quê? Porque se você analisar no contexto, Jesus saía e pregava o evangelho a todos e curava enfermos e restaurava todos doentes. Então, vendo isso, ele acreditou que Jesus podia curar-lhe. Ele acreditou que Jesus podia lhe ajudar a superar a sua fraqueza. E qual era a sua fraqueza? Era a lepra. Mas não qual é a nossa fraqueza? É o pecado. Então devemos crer que quando nos aproximamos de Deus, devemos crer primeiro que por causa daquilo que Ele já faz, que Ele também pode fazer na nossa vida. Ok? Aqui, meu Deus, então, se Deus faz na vida dos outros aquele milagre, consegue restaurar a vida dele, consegue lhe tirar da morte para a vida, quem disse que ele também não pode te tirar a ti do pecado, pecador? Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus rejeita, Deus condena aquilo que você faz, mas ama a ti, porque ele te fez. E quer ser teu pai, mas só é filho quem tem o Espírito Santo. Mas vamos avançar. Aproximou-se dele o leproso. A primeira coisa que o leproso fez foi o quê? Aproximar-se. Sem aproximação seria impossível de haver milagre algum. Repito, se ele não tivesse fé e tivesse se movido em direção àquele que pode fazer o milagre acontecer na vida dele, nada disso teria acontecido. Nem isso estaria registrado. Suplicou-lhe de joelhos. Primeira coisa. A palavra de Deus vem dizer que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse sim será exaltado. Primeira coisa. Segunda coisa que ele fez depois dele se aproximar, se humilhou. Por quê? Por pedir-lhe até mesmo de joelhos. Diante de um homem, ele se pôs de joelhos para pedir. E o que ele disse? Se apenas quiseres, podes purificar-me. Ele já estava tão humilde, tão quebrado por dentro, que ele não se achou mais digno de ser purificado. Por quê? Porque ele sabia o que ele levou a estar naquele estado.
Jesus vem dizer que há obras que há males que só vêm para que o reino dos céus se manifeste. Mas aqui ele está logo a dizer: se apenas quiser, pode purificar-me. Mostrando o quê? Humildade. Mostrando reconhecimento da falha. Se apenas quiser, eu já nem estou a pedir como uma obrigação, não é como se eu tivesse um mérito. Não, não é mérito. É um pedido sincero. Se apenas quiseres, se for da tua vontade, tem misericórdia de mim. Se tiveres, se apenas quiseres, se apenas tiveres vontade, por favor, me cura do meu pecado. Me ajuda a me livrar da minha doença. Ajuda-me a sair desse pecado que me domina. Dessa minha mentira que me afasta da tua presença. Dessa dor que já vem há tanto tempo. Isso que o homem está aqui a fazer, ele humilhou-se, aproximou-se de Jesus, humilhou-se e clamou com humildade, reconhecendo a sua falha. Próximo, em vista disso, Jesus teve misericórdia. Estendeu-lhe a mão e tocou no homem. Aqui mora uma coisa absurda. Como assim? Jesus estendeu-lhe a mão. Jesus teve antes mesmo de Jesus fazer alguma coisa ou falar uma palavra, a palavra vem dizer que ele, cheio de compaixão, Jesus cheio de compaixão por aquele homem, Jesus cheio de misericórdia, cheio de amor por ele, ele amou tanto o seu próximo, mas tanto que aproximou-se dele para lhe tocar. O homem era obrigado a ficar longe de todo mundo, mas Jesus se aproximou dele para lhe tocar, antes mesmo de lhe purificar, antes mesmo de lhe tirar aquilo que ele tinha, mas lhe disse primeiro, ou melhor, não lhe disse, mas aproximou-se dele primeiro, cheio de compaixão. E nós temos a certeza aqui que compaixão não é um fruto da carne. Compaixão é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Lá nós vemos os frutos do Espírito Santo e tá lá consta lá a compaixão. Nós podemos ver assim que Jesus não foi movido por um desejo próprio, ok? Jesus foi movido por um desejo do Espírito, qual? Compaixão pelo seu irmão, que mesmo sendo ele obrigado a afastar-se dele, mas a atitude que ele teve não se gerou dele mesmo, mas do Espírito de Deus que morava nele, que lhe fez levantar a mão e tocar-lhe. E quando tocou-lhe, aqui mora um segredo brutal. Qual é? Jesus disse: eu quero ser purificado. Quando Jesus lhe tocou, não é Jesus que ficou impuro. Quando Jesus lhe tocou, não é Jesus que ficou imundo, não é Jesus que ficou com pecado, não é Jesus que ficou com a lepra, não é Jesus que ficou com... Não, foi o homem que foi purificado. Por quê? Porque essa é a missão de Jesus aqui na terra, carregar as nossas dores e tirar de nós as nossas doenças. E hoje também a missão de todo discípulo, pregar o Evangelho, curar enfermos, curar lepra. Por quê? Porque isso tudo é obra do Espírito, não da carne. Isso tudo é obra para que o reino dos céus continue se propagando. Não para o meu nome ou para o nome dos meus irmãos ser engrandecido. É obra para que o reino dos céus se manifeste aqui na terra. De que forma? De forma que Jesus já reina e ele já manifesta o seu poder por nosso intermédio.
e do Espírito Santo que mora em nós. Então, quando nós declaramos cura, não é em nosso nome, mas é no nome de Jesus que está conosco. Quando nós dizemos que arrependei-vos, não é para nós termos mais discípulos, mas é para que nós apontarmos para aquele que pode dar a vida, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode purificar, só Ele pode mudar, só Ele pode transformar a nossa vida, só Ele pode transformar o nosso coração. Só Ele. Nós não, Ele sim. Quando Ele toca no homem, não é ele que fica impuro, é o homem que fica purificado. Por quê? Porque ele está cheio do poder de Deus. Se ele estiver andando conforme a sua própria carne, o homem não teria ficado purificado. O homem não teria ficado purificado, mas Jesus teria tornado impuro. Mas porque ele estava sendo movido por um desejo do Espírito, não foi o homem, não foi ele que ficou impuro, mas foi o homem que ficou purificado. Então eu vos digo que todas as vezes em que vocês vão apresentar os vossos pecados diante de Deus, creiam primeiro, humilhem-se e reconheçam a vossa falha. Que Jesus, assim como disse ao homem, ele também diz a vocês hoje: eu quero que vocês sejam purificados. Não há maldade que pode afastar o homem de Deus para sempre. São os nossos próprios desejos. Então o que eu digo hoje nesse vídeo é o seguinte: purifiquem-se, porque o reino dos céus já está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus já é chegado. E Jesus não descumpriu a lei, como assim? De modo que ainda lhe ordenou, mas vai e vai ter com o sacerdote, a fim de apresentar a oferta pela purificação. Ou seja, ele reconheceu, é Deus acima de tudo quem estava lhe purificando, porque essa oferta só se oferece para Deus. E ele lhe mandando fazer isso, ele está mandando com que ele fosse dar graças a Deus. Por quê? Porque ele lhe purificou. Amém. Não é por nosso intermédio, é Deus. Mesmo Jesus tendo lhe curado, ele disse: vai ao sacerdote e dá a oferta que serve como testemunho do que? Da purificação de Deus. Amém? Quando nós não mudamos para nos agradarmos a nós mesmos, mas é para nos vermos conforme aquilo que é bom, santo e correto, conforme aquele que nos criou quisesse ou desejou. E com isto eu termino dizendo o seguinte, que o amor de Deus em nós é suficiente para vencermos o pecado e purificarmos-nos de toda a imundície que todo aquele que tem uma causa, não importa qual é, e não estás a conseguir vencer, esse é o momento em que o Senhor te diz, fala para mim qual é a tua dificuldade, fala para mim onde é que está difícil, fala para mim onde é que está doer, fala. É para Fala com ele o que está a te impedir de ser transformado. Seja sincero. Aproxima-te dele. Aproxima-te com humildade. Reconheça o teu erro. Vai até ele em oração. Hoje ninguém é separado por causa do pecado, mas o pecado nos separa de Deus e devemos ter consciência disso. É impossível que nós habitemos no reino dos céus sem que antes aqui na terra nós agrademos ou vivamos conforme a vontade de Deus. Primeiro começa aqui, depois é lá. E tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desliga na terra será desligado nos céus. Amém.
Ai, meu Deus. Crê no Senhor. Crê no seu amor. Que não lhe... É verdade. Crê nele, que não lhe permite. É impossível. Por quê? Porque Deus te ama tanto que deu o seu Filho único para que, crendo nele, você seja salvo. Amém. Crê no amor dele que não lhe permite a quem? A Deus te abandonar na lepra. Qual é a lepra hoje? O pecado. E faz obras dignas de quem se arrependeu. Ok? Se antes tu fazias o mal, a partir de agora faz o bem. Se antes roubavas, agora trabalha para ter o que é teu, a fim de dares também para os outros. Se antes mentias, a partir de agora diz a verdade. Se antes tu tiravas sem permissão, a partir de agora pedir é mesmo bom. Te põe ou te deixa frágil, como assim? Tens de te humilhar diante do outro. Mas não vejam o humilhar como forma de não, estou a me rebaixar. Não, não é me rebaixar, mas é reconhecer que aquilo não me pertence, que para eu poder ter aquilo eu preciso de pedir permissão, ok? Lembra-te que para Deus nada é impossível. Tu que dizes eu não vou conseguir mudar, lembra-te, se chegaste até aqui, tu vais mudar, eu sei. O Espírito Santo está a trabalhar. Eu sei que vais mudar, porque essa obra não é minha, é dele. Se eu faço isso não é para me agradar, é para agradar a ele. Amém? Se tu dizes não vou conseguir, eu te digo, lembra-te de que para Deus nada é impossível e que sem Ele é impossível viver. Primeiro, para Ele nada é impossível de realizar. Segundo, sem Ele é impossível viver. Por isso, por causa dessas duas coisas, Ele pode fazer tudo. Pede, Ele vai fazer. Segundo, é que sem Ele é impossível que haja vida, mas sem morte, sem destruição, sem maldade, não o bem. E por causa disso, esforça-te e tem bom ânimo. Anda bem e creia no Senhor, porque Ele já te salvou. Amém. Creia nele. Para Ele nada é impossível. Faz o bem. Eu sei que Ele vai ser recompensado. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Vai, se esforça. A partir de hoje se esforça. A partir de hoje começa. Põe rotina todos os dias oração. Põe rotina todos os dias uma hora especial para ler a palavra. Põe... Define uma rotina para o teu dia e não te esqueças de pôr o Senhor num lugar especial. Como assim? De consagrar tempo para Ele, a fim de te dedicares, a fim de ter intimidade e comunhão com Ele, por meio da oração, jejum, leitura da palavra. Pilares. São pilares. Nada substitui o outro. Nada substitui. Todos são importantes igualmente. Oração e leitura da palavra, acompanhado de jejum. Tira toda e qualquer casca e te transforma numa nova criatura. Eu espero que esse vídeo tenha edificado. Graça e paz para todos vós, meus amigos. E estamos juntos para mais uma mensagem. Bye.